Bom dia. Este é um breve relatório técnico dos principais avanços científicos que alcançamos com o desenvolvimento do projeto intitulado Processo de Separação de Lantanídeos e a Reatividade Química de Sulfetos Minerais e Óxido hidróxido de Ferro, que foi financiado pelo CNPq no edital universal de 2018. Essa breve apresentação, nós não vamos ter todo o rigor científico que normalmente requer de uma apresentação, mas apenas pontuar quais foram os avanços alcançados. Pois bem, vou tocar então nos três aspectos principais do projeto: são os processos de separação de lantanídeos, sulfetos minerais e os óxidos hidróxidos de ferro. Bom, a motivação é principal dessa primeira parte, que é dos lantanídeos, que tem a ver com as terras raras, né, ocorre principalmente a partir de que está bem representado, né, neste artigo do David Shaw e Ryan Lively da Nature, em que coloca que a separação dos lantanídeos é uma das 7 separações químicas que podem mudar o mundo. As terras raras, que são esses elementos lantanídicos, são elementos essenciais e estratégicos para o desenvolvimento tecnológico. Eles estão envolvidos na maior parte das tecnologias que hoje nós utilizamos corriqueiramente no dia a dia, como nas telas de TV, LEDs, ímãs, superímãs e assim por diante. Pois bem, o nosso foco foi realmente estudar e investigar o mecanismo de separação que são utilizados pelos nossos colaboradores experimentais do CDTN. Aqui está um exemplo, né, onde que aqui no Brasil, em Minas Gerais, nós temos aqui essa barragem de rejeito próximo de Poços de Caldas, em Caldas, em Minas Gerais, onde que tem uma quantidade expressiva de terras raras e que poderiam ser utilizadas de forma econômica. No entanto, para isso precisa de desenvolver métodos para fazer essa separação. Então, esse é o nosso objetivo. Enfim, eu gostaria de mostrar aqui os principais pontos onde que nós avançamos neste aspecto. Então, esse trabalho foi feito em colaboração com os doutores, a doutora Ana Cláudia Ladeira e o doutor Carlos Moraes, do CDTN. Aqui nós temos os 3 aspectos principais. Primeiro, nós desvendamos aqui o mecanismo da separação de urânio a partir de águas ácidas de mina, né, aquelas que eu mostrei anteriormente, por troca iônica. Esse é o projeto que eles estão desenvolvendo. Havia vários aspectos que eles não estavam compreendendo, né, então nós desenvolvemos. Aqui está representado nesse gráfico ao abstract. Depois tem um outro que, embora não seja diretamente ligado a terras raras, mas é de suma importância, é a separação do zircônio e do hafnium. Isso tem a ver com o ciclo nuclear brasileiro, porque você precisa do zircônio, né, de pureza nuclear para que ele possa ser usado como matriz para ser colocado urânio enriquecido, que vai dentro, né, das nucleoelétricas. E por fim, nós temos o outro trabalho que está relacionado à separação de ítrio e lantânio a partir daquelas águas residuais de barragens lá em Poços de Caldas. Pois bem, em relação à separação de urânio por resina de troca iônica, o que nós principalmente estudamos foi, né, um estudo computacional, onde que nós temos aqui um modelo da resina e nós estudamos como que o urânio em soluções ricas em sulfatos, em ácido sulfúrico, como que ele faz essa troca. Isso se deve principalmente ao aspecto de que durante os estudos eles não conseguiram interpretar como que um trocador aniônico poderia estar retendo urânio, que principalmente porque é uma carga positiva, então ele não deveria funcionar. O que nós mostramos basicamente é que a resina de troca iônica, na verdade, ele troca primeiro o íon sulfato e depois que ele adsorve o íon sulfato, então ele se torna um material que é interessante do ponto de vista de adsorção da uranila. Tá?
Pois bem, o segundo trabalho, o que nós fizemos é tentar entender o mecanismo de, de transferência, né, do zircônio e do hafnium num sistema de extração líquido-líquido. Nós temos uma fase orgânica, uma fase inorgânica, uma fase aquosa, e o principal aspecto é como que dois elementos como esses aqui que nós estamos mostrando, é o hafnium e o zircônio, como que esses dois elementos se separam. Por quê? Porque eles têm a mesma carga, a mesma configuração eletrônica, então é aí o desafio tecnológico, como separá-los, né? E conseguir obter o zircônio de pureza nuclear. O que nós fizemos basicamente foi estudar isso em solução aquosa e utilizamos espectrometria de massas, elétron spray, para estudar todas as espécies químicas encontradas em solução, e nós fizemos depois uma abordagem teórica para tentar investigar quais são as propriedades estruturais e eletrônicas de cada um desses complexos. O que nós vimos foi uma diferença de especiação química do hafnium e do zircônio na presença de nitrato e de flúor, né? Aqui mostrando aqui em verde o flúor e o nitrato mostrado aqui, que eu estou mostrando, né, no laser. Avançamos também, né, nesse processo de separação do lantânio e ítrio. Por quê? Porque os trocadores de resina, né, resina de troca iônica, ele para você separar lantânio de ítrio, você primeiro faz um processo de carregamento e depois um processo de eluição. Quando você então descarrega todo o lantânio que foi adsorvido, você descarrega fazendo uma troca de um cátion por um outro cátion, que aqui no caso é o cálcio 2+. E a ideia é compreender como é que você consegue fazer esse processo de forma a separar o lantânio do ítrio. Então foi isso que nós estudamos, investigamos e mostramos como que é o processo que ocorre ao nível molecular na troca iônica, buscando então melhorar a eficiência desse sistema. Um outro tópico que nós avançamos bastante é a parte da reatividade química de sulfetos minerais. Então a gente coloca isso, é uma linha de pesquisa que nós já desenvolvemos há mais de 15 anos, onde que o principal objetivo são dois. Primeiro é a calcopirita, de onde você extrai cobre, né? E o cobre aqui ele pode ser extraído de duas maneiras, uma de forma pirometalúrgica, normalmente utilizado na indústria, mas no entanto a calcopirita presente aqui no Brasil, principalmente na região de Carajás, tem um grau mais baixo, né, de concentração, por isso que o método possível é via a hidrometalurgia, e para isso a gente precisa de resolver alguns problemas tecnológicos. Um deles é o fato de ter algumas limitações em relação à baixa lixiviação e a uma dissolução impedida. E em relação aos sulfetos minerais também tem um outro aspecto que é importante, que é o problema da drenagem ácida de mina. Então as outras piritas, ou seja, os outros sulfetos que têm enxofre, né, que estão presentes aí na natureza, eles geralmente oxidam naturalmente quando estão expostos ao ar, e vai formar então eles mostrando aqui nesta foto a oxidação, onde que com a oxidação se forma ácido sulfúrico. Com isso o ácido acaba dissolvendo mais a rocha, e aqui você tem cobre, né, está em azul, e esse cobre vai cair aqui no rio, né? Então esse impacto ambiental é enorme. Então daí o nosso interesse de estudar como que acontece esse processo de reação química dos sulfetos minerais. Vou abordar aqui dois aspectos. Um deles é um trabalho que nós tentamos interpretar o espectro, né, Chanes, né, da calcopirita na borda do enxofre, porque havia um questionamento: o que acontece se a superfície estiver oxidada ou não. Então aqui nós temos aqui em preto a linha experimental, o espectro experimental, em vermelho o espectro calculado, né, com um acordo. Daqui nós investigamos vários outros detalhes, né, da banda de condução, de como é que isso acontece,
ao nível molecular em cima da superfície da calcopirita. Esse foi um avanço que nós fizemos. O outro é o fato de que a gente sabe também que o ferro mais 3 em solução ele promove a oxidação da calcopirita. Então nós queremos estudar, nós já tínhamos estudado a oxidação da calcopirita por oxigênio em anos atrás. Agora neste projeto nós estudamos como que a presença do ferro mais 3 promove essa oxidação. Aqui só para mostrando alguns intermediários presentes que nós elucidamos. Um deles, você vê aqui claramente o enxofre já se ligando ao ferro, promovendo a oxidação, e aqui a espécie de ferro mais 2 sendo formada. Todos esses trabalhos já foram publicados, em 2018 e 2022. Pois bem, então de forma que agora esse trabalho a gente pode, em relação à reatividade química dos sulfetos minerais, nós estamos preenchendo, todos os aspectos quanto à estrutura molecular e propriedades mecânicas e moleculares e de estrutura eletrônica da covelita, da calcopirita e arsenopirita, calcocita e assim por diante. Estamos estudando também a interação deles com a absorção de agentes lixiviantes e o mecanismo de oxidação. Em relação ao mecanismo de oxidação, nós já estudamos arsenopirita e pirita e estamos investigando outros casos aí sempre relacionados aos sulfetos minerais. Por fim, nós temos um outro tópico, o último tópico, que são os óxidos hidróxido de ferro e alumínio. Qual que é a motivação disso? Foi os estudos dos nossos colaboradores da Escola de Engenharia, coordenado pela professora Virginia Siminelli. Eles estudaram uma barragem de rejeitos já de alguns anos, e eles detectaram a formação de óxido hidróxido de ferro, mas com ferro parcialmente substituído por alumínio. E isso, nos estudos, mostram que aparentemente isso faz com que aumente a adsorção e a imobilização de arsênio nesses materiais. Aqui apenas mostrando um mecanismo que eles entendem que provavelmente deve ter ocorrido. E nós então resolvemos olhar esses sistemas e investigar como que é esse processo de substituição do ferro por alumínio, como é que é a formação dessas espécies. Num primeiro momento, o que nós fizemos foi comparar a estrutura da hematita com o córuro, que são dois minerais isomórficos, e também do diáspero e da goetita. Um é totalmente de alumínio, o outro totalmente de ferro, mas tem a mesma estrutura. Estudamos todas essas propriedades, inclusive levando isso a uma publicação, e depois nós resolvemos fazer um estudo muito mais detalhado, termodinâmico, de como é que é a formação dessas estruturas. Então nós temos aqui a estrutura da goetita e da hematita, onde se vai substituindo cada um desses átomos por ferro. Estudamos essa termodinâmica e depois tentamos ver como que numa solução, que é o que se encontra lá na barragem, onde você tem ali ferro, alumínio e arsênio dissolvidos, como que eles então se precipitam formando essas estruturas de ferro e alumínio, óxido hidróxido. Aqui só para mostrar o tipo de gráfico que nós obtivemos, esse é o ΔG da formação da goetita ou da hematita substituído por alumínio, e em função do pH. Então você vê aqui a variação do ΔG e como que isso vai afetando a termodinâmica do processo. Fizemos também vários outros estudos, variando a concentração, variando o pH, variando a temperatura, para ver como que esse processo se comporta e se tem alguma forma de você aumentar a formação desses sólidos. Por fim, nós temos uma estrutura um tanto complexa, porque não é muito bem definida, é a ferridrita. Então isso nos levou um tempo para propor um modelo que fosse adequado para fazer os estudos por simulação computacional. E então
Então fizemos um estudo em separado desse material, substituindo o ferro por alumínio também. Estudamos vários aspectos, né, em relação a ele, a parte termodinâmica, estrutural, eletrônica, RMN, Mosbauer e assim por diante. E comparando com o experimental, aqui só para mostrar para vocês, não, a curva experimental, a curva cheia, e a curva tracejada é o cálculo experimental. Aqui, no caso de 10% de substituição de ferro por alumínio, e aqui com cerca de 20% de substituição por ferro e alumínio, né? Então, esses são alguns, né, desses estudos que nós fizemos aqui e que foram alcançados com o desenvolvimento desse projeto. Gostaríamos ainda de mostrar o caso da hausmannite, que é um óxido hidróxido, só que nesse caso de manganês. É um óxido misto, né, de manganês, tem manganês mais 2 e mais 3, e ele tem sido muito usado para manter o potencial de oxidação e manter e fazer com que o arsênio fique mais na forma de arsênio mais 5, porque ele é mais imóvel, então protege o meio ambiente, do que manter o arsênio na forma 3+, que aí ele é muito mais móvel no meio ambiente, o que causa problemas de ordem ambiental, né, e para a saúde. Então, para isso nós tentamos entender como é que se dá esse processo de oxidação do arsênio 3 e arsênio 5 na superfície da hausmannita. Tá? Esse é o tipo de gráfico que nós obtivemos, né? Nós temos aqui desde o processo de dissolução do arsênio 3, passando por intermediários e por barreiras de energia, e até que você combina aqui com a formação do arsênio 5, né? Promovendo aqui a redução dos íons de manganês com a concomitante oxidação do arsênio para arsênio 5 e estabilizando. Pois bem, com isso então esses foram alguns dos avanços que eu gostaria de mostrar nesse trabalho. Tivemos vários outros aqui só para salientar. Esse foi um investimento do CNPq da ordem de R$40 mil, tivemos em todos esses trabalhos a participação de um pós-doutor, 3 alunos de doutorado, 1 de mestrado e 8 alunos de IC. Foram publicados nesse período cerca de 21 artigos, aqui eu mostrei apenas alguns deles, 2 artigos de divulgação científica, ministramos cerca de 18 palestras sobre diferentes assuntos, abordando todos esses temas em congressos nacionais e internacionais, e fizemos alguns vídeos de divulgação que estão aqui e convido vocês para assistir. Outros recursos captados no período, nós tivemos um projeto sobre a nossa coordenação da FAPEMIC Redes de Materiais e Processos de Alto Desempenho de Base Mineral, RenovaMin, e mais recentemente o do CNPq, um edital temático, onde que nosso objetivo aí é a abordagem integrada para o desenvolvimento de tecnologias para o aproveitamento de resíduos eletroeletrônicos, nesse caso com foco no índio, que é também um elemento estratégico, igualmente como das terras raras, onde que nós participamos aí nesse projeto como colaborador e é coordenado pela professora Virginia Siminelli da Escola de Engenharia. Bom, eu gostaria também de agradecer outras agências, além do CNPq nós temos a CAPES, que sempre financia as nossas bolsas, a FAPEMIC, que também com apoio na parte de pesquisa. Gostaria também de agradecer a essas duas agências pelas nossas colaborações internacionais que nós tivemos durante um bom tempo, ao Programa de Pós-Graduação em Química e a OFMG. Aqui vai um pouco do nosso grupo atual, né, como é que ele está formado neste momento. Gostaria de salientar que o nosso grupo de pesquisa é compartilhado pelos professores Heitor aqui e pelo professor Guilherme. Aqui são alunos envolvidos com vários outros projetos, né, sob orientação de todos nós 3 professores. Faço aqui um agradecimento especial aqui a Selma, que tem sempre colaborado com a gente, atualmente está na UFJF, na Unifei, o Dr. Valber, que doutorou no nosso grupo e que hoje encontra-se na UFSCar e vem também nos auxiliando em vários momentos, o Alexandre Bertoli, que esteve aqui conosco como pós-doc, atualmente é professor na UFRJ e
e nos apoiou na maior parte desses projetos, né? Fez parte aí como colaborador e como coautor. Bom, então eu agradeço a todos.